você tem um Flamengo, e isso é uma loucura, mas um Flamengo que tem muito ainda a crescer. Aí você vai falar, pô, mas o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, e você diz que ainda o potencial daquele elenco... Isso resume. Não tem... O Palmeiras teve que fazer tudo, ganhou o campeonato mais difícil. Ganhou o campeonato mais difícil. O Flamengo, em 2 meses, O elenco do Flamengo de 2019 é pior do que o atual. Também acho. É pior que o atual. Verdade. Não. Imagina o trabalho daquele nível hoje. Né, ainda mais com a volta do Gerson. Agora não tem Voltou o Gerson sobre isso. Mas, rapaz, será que esse time é melhor que o de 2019? Rapaz, ó, tá muito legal o debate aqui da imprensa paulista. Eu separei só alguns trechinhos aí pra vocês do início, mas tem várias situações aqui que eles debateram, tá muito bacana. Então assiste até o final, tá? Vamos ver. Trio tenta manter a hegemonia no futebol brasileiro. Será que o Flamengo vai sobressair ainda mais do que no ano passado? Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, inscrever-se, clica aí, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Então se inscreve, aciona o sino, amassa o like. E vamos ver aqui o vascaíno, que é o Breiler Pires, excelente comentarista, palmeirense, Jean Oddi, o William, o santista, o Birner, que é São Paulino, e o Pedro Ivo, que é vascaíno. Mas não tem problema nenhum, todos nós somos amigos, né? Porque é rival, tá tranquilo. Vamos ver o debate aqui do pessoal. Pedrão, tu revela o time de todo mundo? Revelo, porque o meu revelo também, o meu Flamengo. Vamos lá assistir o vídeo, galera. Eu acho que Flamengo começa na frente por potencial. Palmeiras é, digamos, o seu potencial concorrente, e o Atlético pode entrar na briga. Depois a gente tem algumas outras equipes ali, o Inter com o trabalho do Mano, o Fluminense com o trabalho do Diniz André. Vamos falar delas hoje ainda. O Corinthians ainda, mas assim, eu acho que o Flamengo começa, em tese, um pouco à frente, porque quando a gente olha 16 jogadores para uma partida, não dá para comparar nesse momento, sem que o Palmeiras tenha desenvolvido seus jogadores da base, etc., a capacidade dos elencos. Você sabe o que eu acho, assim, é que, olhando, vamos pegar só a temporada passada, o que fizeram Flamengo, Atlético e Palmeiras e considerar aqueles elencos. Se nada tivesse mudado, né? Se nada tivesse mudado nos elencos, e os elencos mudaram. Basicamente, vamos lá, só pra gente relembrar. O Flamengo ganhou um jogador, principalmente, de um potencial absurdo de melhora. Gerson. O Gerson. Melhor contratação da temporada até o momento. Isso. E mudou o treinador. Né? Exato. Um treinador que eu acho que tem um potencial de tirar muito do Flamengo de fato. O Palmeiras perdeu aquele que foi o seu melhor jogador na temporada. E claro, tem essa expectativa do Endrick, mas perdeu o Scarpa, que foi o melhor jogador. Mas com o Abel, o Palmeiras já teve alguns melhores jogadores diferentes e pode surgir outro. O próprio Veiga era o melhor até o momento que ele se machuca, e aí o Scarpa se torna o melhor. Mas tô assim, só pra gente ter uma noção breve de melhoras e pioras de elenco. Então, o Flamengo ganhou um grande jogador, enorme. O Palmeiras perdeu o seu melhor jogador na última temporada. E eu acho que o Galo, com as mudanças, eu tô de acordo com o Birner, porque a gente mesmo colocava no começo da temporada passada como elencos, força de elencos, Flamengo, Atlético e Palmeiras. Verdade, Palmeiras. Eu acho que talvez não dê mais para dizer isso, que o Atlético é o segundo. Mas o Atlético está muito perto. A gente não pode basear a força de elenco nos resultados desses times. Por quê? E aí vem a segunda parte do que eu queria falar. O Palmeiras, sem dúvida dos três, foi o que esteve mais próximo do seu potencial máximo. Foi aquele de quem o técnico tirou, se não tudo, tirou muito. Em alguns momentos tirou tudo, eu acho. Eu acho que tirou tudo também, em alguns momentos. Então, no começo da temporada com o Chelsea tirou e tal, quase tudo. Se você considerar a temporada como um todo, ele tirou praticamente no máximo do que podia nesse elenco. Você tem um Flamengo, e isso é uma loucura, mas um Flamengo que tem muito ainda a crescer. Aí você vai falar, pô, mas o Flamengo ganhou a Libertadores, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil, e você diz que ainda o potencial daquele elenco... Isso resume. O Palmeiras teve que fazer tudo, ganhou o campeonato mais difícil. Ganhou o campeonato mais difícil. O Flamengo, em 2 meses, Jair, nessa aí não dá nem pra torcedor falar, você tá falando... A diretoria do Flamengo pensa assim. É claro. Senão não teria trocado As finais do Flamengo foram um exemplo de como o Flamengo ainda poderia crescer. E só para deixar claro, o mais difícil não é o maior.
é mais importante ganhar a Libertadores do que ganhar o Campeonato Brasileiro. Claro. Só que o brasileiro é mais difícil. A gente, em geral, mais importante é a Libertadores. Isso aconteceu no ano retrasado, quando o Palmeiras ganha a Libertadores e o Atlético ganha o Brasileiro, a gente disse o quê? Que o time mais confiável, que o melhor time, mais bem montado era o do Atlético, não era o Palmeiras campeão da Libertadores. O ano passado é a mesma coisa. O Palmeiras foi o melhor time da temporada, o time que jogou mais, com o time mais confiável, e o Flamengo ganha a Libertadores. Então é normal isso. Porque, de fato, o campeonato por pontos corridos, ainda mais nesse nível que tem hoje o campeonato por pontos corridos do Brasil, ele exige muito. Então, para você ganhar, você realmente, provavelmente vai ter sido o melhor da temporada. Mas eu queria falar do Atlético. Porque o Atlético foi disparada a maior decepção da temporada passada. Mas disparada. Não tem time rebaixado que se compare como decepção. Você pode procurar e você não vai achar uma decepção tão grande quanto a do Atlético. Porque o Atlético era para ter brigado com Palmeiras e Flamengo pelos 3 títulos. E não fez isso. Então, ainda que o elenco, na nossa visão, pelo menos na minha, possa ter caído um pouco com as saídas e chegadas, mas são saídas e chegadas que você pode dizer caiu um pouco. Não que, nossa, desmontou o seu elenco. Não. Ainda que isso tenha acontecido, o Atlético ele tem que ser considerado e colocado nesse grupo. E eu até faço a comparação com a linha que a gente fez, acho que foi na quarta-feira passada, né? Em que a gente tratou Flamengo e Palmeiras aqui e o Atlético a gente discutiu. Atlético, Inter, Fluminense, Corinthians, Fortaleza, o próprio Atlético Paranaense, acho que merece estar nessa coisa. Né? Eu acho que, olhando para potencial, a gente ainda tem que colocar o Atlético nesse trio como nós estamos fazendo no linha de hoje. Mas claro que a missão é mais dura, porque o Palmeiras está com o time montado, formado, porque o Flamengo às vezes vai na inércia também. E eu me lembro que tinha muito torcedor que ficava bravo comigo, que eu falava, não é que eu não estou dizendo que o Flamengo não precise de treinador, mas o Flamengo é sim o único clube no Brasil que mesmo que tenha um treinador trabalhando mal, tá? Não tô falando. Pode ser campeão. Pode ser campeão. É o único. Pode chegar numa decisão. E não estou falando que o Dorival trabalhou mal, porque o Dorival não trabalhou mal. Tão bom que é o elenco. Mas o elenco é tão bom, que sobretudo, não nos pontos corridos, mas sobretudo no mata-mata, mesmo que um técnico trabalhe mal, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. O Flamengo foi campeão com treinadores que eram... A torcida mesmo questionava. William. Eu não acho que o trabalho do Ceni, por exemplo, foi um mau trabalho. Quando o Flamengo teve um baita trabalho. Renato Gaúcho. Quando o Flamengo teve um baita trabalho. Chegou na final da Libertadores. Exatamente. Quando o Flamengo teve o melhor trabalho do Jorge Jesus e os outros times não tinham um trabalho tático e nem elencos tão bons, a gente viu o que aconteceu. Aqui no nosso cenário nacional foi um atropelo. Sim. Foi um atropelo. Não tinha competição no Campeonato Brasileiro. Um atropelão, goleava, show, espetáculo, não sei o quê. Quando teve o elenco do Flamengo de 2019 é pior do que o atual. Também acho. É pior que o atual. Verdade. Não. Você imagina um trabalho daquele nível hoje. Né, ainda mais com a volta do Gerson. Agora não tem nem o Gerson sobre isso. A questão era o encaixe daquele time, né? O time titular, a forma como jogava com Jesus. E esse é o grande ponto do Flamengo. Como um treinador trabalha com essa expectativa e com essa régua sempre lá no alto. E tem de ser assim. Não discordo que o Flamengo tem esse padrão de exigência. Mas isso cria também uma necessidade de entrega mais rápida de resultado. Todo mundo passou por isso, todo mundo sofreu isso. Até quem foi campeão. Não acho que fosse rápido. Do Ceni, a gente está falando de um Renato finalista, a gente está falando de um Dorival com 2 títulos. Todo mundo em algum momento sofre dessa cobrança do tal encaixe. O Paulo Souza. Em 2019. Só que aí, nesse debate também, Flamengo, enquanto o time, para mim, ele cai, e é muito difícil você manter aquele padrão de atropelo, para usar a palavra do Birne, ele cai, e ele tem um trabalho do Palmeiras muito mais estabelecido, ele tem um Atlético em 2021 mais estabelecido do que anteriormente. Então, isso tudo deixa a briga, isso tudo meio que joga na lixeira quando a gente fala que o Flamengo é muito acima dos outros, e é mesmo, dos tais 16 ali que você cita. Só que acaba jogando um pouco, porque nunca é exatamente esse Flamengo 19 que vai brigar com o Palmeiras do Abel, que vai brigar com o Galo do Cuca. Eu não consigo ver que os 3 vão estar em excelência, por uma série de coisas. O calendário ainda não é o atual, a lesão ainda pega,
O time não encaixa, tem uma troca no meio por falta de convicção de diretoria, e enquanto dois times estão despontando um pouco mais, o outro está trocando treinador, recomeçando do zero. Isso pode acontecer com o Atlético, com o Flamengo, menos com o Palmeiras, porque o Palmeiras em algum momento já mostrou que até quando não decolou inicialmente, bancou o que acreditava, com queda em Copa do Brasil e tudo mais. A torcida aplaudiu, comprou isso tudo Copa do Brasil e Libertadores, a torcida aplaudindo nas eliminações. É muito difícil cravar essa previsão. Por isso que eu acho que o debate vai girar muito aqui, porque quem quer olhar pelos 16 vai falar do Flamengo, quem quer falar de como o Palmeiras já começa e o Flamengo ainda não tem o encaixe 19, pode falar do Palmeiras. Quem quer apostar num Galo por algum motivo, pode querer apostar no Galo por algum motivo, porque tem peça para isso. Agora, querendo me agarrar a alguma coisa que eu acho que pode fazer diferença numa jornada longa de 3 campeonatos, de mata-mata, de Copa, de ponto corrido, de um Mundial que tem agora, acho que o Flamengo, ele larga um pouquinho na frente pelo treinador que tem. E também acho que tem um desejo aí, Yuri. Acho que tem um desejo. O Flamengo ganha tudo em 2019, ganha tudo não. Ganha o Brasileiro e a Libertadores jogando muito em 19. Aí tem um Brasileiro de pandemia que acaba em 21 com poréns ali, com Senna. Ganhou o Brasileiro, mas... Tem um título que perde de Libertadores para o Palmeiras com poréns com o Renato. Tem uma temporada que você ganha uma Libertadores com Copa do Brasil, você ainda termina com alguns poréns. Acho que o Flamengo também está querendo tirar um pouco esses poréns da frente. Acho que então, tem uma as finais vontade foram os de querer, poréns. sim, tem uma vontade de querer retomar o tal encaixe que o Breler cita ali, que pode apimentar, eu acho, o debate. Acho que tem um pouco disso. Mas onde confio um pouco por causa disso. Onde a cobrança vai pesar mais num primeiro momento? É o Atlético, pelo que ficou devendo, pela grande decepção que foi o ano passado? É o Flamengo, porque o sarrafo está sempre lá em cima? Tá sempre aquela pressão, sempre aquela loucura. Eu acho que é menos pro Palmeiras. Os outros dois... Então, a sensação que eu tenho... Eu acho que no Atlético. A sensação que eu tenho é que é menos Flamengo, pro Palmeiras. É que o Atlético, primeiro o Atlético tem... Tudo bem que não pegou adversário difícil, mas o Atlético tem os jogos antes da fase de grupos da Libertadores. Então a pressão começa antes. Sim. O Estadual Mineiro, com todo respeito, é a baba da baba, né? Brincadeira, né? Os jogos contra os times pequenos, etc. A baba da baba, né? O Atlético pode jogar mal que vai mas é bom não se complicar, Só que esse ano tem um Cruzeiro tudo bem, diferente. Tudo bem, quando pegar o Cruzeiro... Tem ali alguma coisa para o torcedor esquentar a cabeça. Campeonato é o Cruzeiro. América, mesmo assim, mas tudo bem. O América também não é mais uma baba. Estou falando Longe de... disso. Começou a primeira rodada, segunda rodada, terceira... Mas rapidinho, o Atlético do ano passado, que já não tem facilidade contra um Cruzeiro no estadual, porque não foi fácil a vida, aquilo ali já não começa a tumultuar a vida do Turco? Eu acho que não dá para tirar totalmente, infelizmente, pelo contexto de análise do futebol brasileiro, que ganhou estadual obrigação, não ganhou... A lupa já está, será que o Turco tem que ser demitido? Será que o Paulo Souza presta? Você não acha que o estadual tem um contexto? Muitas vezes, para mim, só tem a perder, esse grande time só tem a perder no estadual. Então, você não acha que tem um peso ali que você não pode, pela cultura que se tem, virar e falar, eu acho o seguinte, dá para ser só uma preparação? O Palmeiras, o Abel tem um status tal que nem a diretoria do Palmeiras vai questionar se alguma coisa começar mais ou menos. Mas a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá, vamos chegar aos 3, estamos falando dos 3, né? Então, acho que ali o Palmeiras está a situação mais tranquila. O Flamengo, o técnico vai ter que mexer com algumas estrelas nos jogos pequenos. Lembra daquele papo do Paulo Souza de usar o estadual porque ele quisesse? Isso. Só que o Paulo Souza... Mas aí ele perdeu e aí a pressão já foi imensa no começo do Brasileiro. Muitas mudanças radicais. Eu creio que o Vitor Pereira será mais habilidoso nessa transição para não jogar sempre no 4-3-1-2. Quando você fala de acabar com o 4-3-1-2, você fala em mexer em Arrascaeta, Gabigol ou Pedro. Mas a gente está concordando com o peso. Independentemente, acho, de entrar no sistema tático que ele vai usar, eu acho que assim, ele já deu declarações muito claras dizendo eu não vou chegar pintando a casa toda porque esses caras ganharam a Libertadores. Mas quando ele modificar, Jean, vai ter um zoom, depende do resultado. Para mim já é inteligente. Mas, então, claro, mas o meu ponto é o seguinte, aí olhando um pouco para a situação do Flamengo. Primeiro que o Flamengo, evidentemente, pelo tamanho da torcida, pelo tamanho da repercussão, pelo tamanho de tudo, acaba gerando muitas vezes reações exageradas para coisas irrelevantes. E isso foi o que se viu no Campeonato Estadual do ano passado. Porque agora não cabe nem aqui dizer o trabalho do Paulo Souza era bom, era ruim, ou ele estava errado, ele queria mudar tudo. Ele tinha que ter o direito sacrossanto de mexer no time inteiro naqueles jogos porcaria do Campeonato Estadual da primeira fase, sabendo que naquela porcaria de jogo que ele jogava um atrás do outro, ele sabia que ele ia chegar na final do Campeonato Estadual, então não interessava exatamente que escalação ele ia colocar ali, ele estava fazendo testes. E isso deveria estar claro para todo mundo. E a gente percebeu... foram pedidos. E que foram pedidas, mas que foram pedidas pela direção, mas mesmo que não tivessem sido, mesmo que fosse uma coisa da ideia dele,
O cara tinha que ter, como qualquer técnico em campeonato estadual no Brasil, de time grande, claro, teria que ter o direito de mexer e de fazer todos os testes que eles bem entendem. Eles não têm tempo de pré-temporada, eles usam a primeira fase, ainda mais no caso do Flamengo, no Carioca, inútil, é uma fase inútil, porque faça o que fizer, o Flamengo vai disputar a fase decisiva da competição. Sem técnico, o Flamengo chegaria na fase decisiva. Claro, com o seu terceiro time, ele chegaria na fase decisiva. Então, assim, se é assim, ele tinha que ter o direito de fazer tudo, e ele não teve. E não tinha o ranço que tinha com o Paulo Souza hoje. E hoje acho que o ranço é até justificável. Mas ele era um cara que chegava com até moral da Europa e tal. Bom, beleza, vamos dar paz para esse cara trabalhar. O cara não teve tranquilidade nenhuma. Eu acrescento que para essa temporada especificamente, o Flamengo tem um Mundial de Clubes para jogar, começo da temporada. Agora em fevereiro. E antes disso, tem uma Supercopa para jogar contra um time que não é melhor do que ele tecnicamente, mas que é um time muito ajeitado, um time muito bem arrumado, um time que pode eventualmente complicar as coisas. Então, assim, tentando vislumbrar um pouco a questão da pressão, do que pode ser, do que pode não ser, eu acho que o Flamengo, e eu estou de acordo com os companheiros, eu se tivesse que colocar um ranking ali de favoritismo para conquistas na temporada, o Flamengo claro que está em primeiro, o Flamengo é claro que está em primeiro e o Palmeiras em segundo, e depois a gente pode até discutir, embora eu tenha dito que é justo o Atlético estar aí, mas assim, o Flamengo ele tem um cenário no começo de temporada de cobrança sim, em cima do VP já, porque a gente está falando de um Flamengo que é campeão da Libertadores, que é campeão da Copa do Brasil e que, além de um estadual que não deveria valer absolutamente nada, deveria valer só para o cara fazer os testes dele, ele tem 2 competições importantes. 3 até, né? 3. Ele tem a Recopa Sul-Americana também. Então, assim, ele tem 3 competições importantes. Ele tem 3 jogos para fazer os cornetas, de repente, já vão mexer, acionarem exatamente. As suas cornetas no caso das coisas não irão bem. Primeiro, eu acho que a direção do Flamengo, vale citar isso, ela teve a paciência necessária com o Paulo Souza e com o Domi. Pegando os que saíram no lugar de Jorge Jesus e quem começou a última temporada, que eu estou citando. Eu não estou discutindo isso, sim, tá? Sim, sei que você pensa como eu nesse aspecto. Acho que levou até onde era possível. A única coisa que eu acho que a torcida pode ficar um pouco ressabiada, mas não tem a ver propriamente com a capacidade do Vitor Pereira, é porque os começos de trabalhos pós-Jorge Jesus foram complicados. Então tem ali, entre aspas, um trauma de querer que as coisas mais ou menos se encaixem com uma certa velocidade. Menos do Dorival, né? Que não aconteceu, foi muito rápido. O Dorival foi ao longo da temporada. Então, foi ao longo. O Dorival foi durante. No começo, quando sai Jorge Jesus, o Flamengo não consegue achar o técnico imediatamente. Quando começa a última temporada, o Flamengo começa com o técnico e não acaba a temporada. Agora o Flamengo começa com a terceira opção de temporada. É o melhor dos 3. Sim. É o melhor dos 3. O Flamengo contratou um senhor técnico. Não, eu acho que o Vitor Pereira, desde o Jorge Jesus, é o melhor de todas as opções. Falou dos 3, eu vou mais longe. Eu vou mais longe. Melhor até que o próprio Jorge Jesus. Se você pegar, sei lá, 10 times europeus e der na mão de qualquer um deles, escolhe o Vitor Jorge Pereira Jesus, é o mais capaz de todos. Assim. Não, ou escolhe Jorge Jesus ou Vitor Pereira. É o mais capaz. Não quer dizer que vai ser o melhor no Flamengo, porque as coisas a obra do Jorge, a obra de Jesus, ela está pronta no Mas é que a obra de o Jesus... currículo, a história dos técnicos, né? Tudo que eles fizeram. Então os caras têm essa ligação. Então a gente fala isso, é meio chocante, mas você pegar a história... Mas é óbvio que fica essa coisinha aqui, sabe? E é normal, porque foram 2... O Domi não foi bem depois, que era uma aposta, uma invenção que podia dar certo, não deu depois do Jorge Jesus. E o começo da temporada passada com um treinador que é um bom técnico, mas que com ele a coisa não andou e quase fez a temporada inteira ser um fracasso. Até que o Dorival veio e corrigiu tudo. Agora começa de novo. Então, pós-Jorge Jesus, se funcionar desde o começo, é o primeiro começo certo de temporada. Lembrando que o Jorge Jesus saiu no final do estadual, mas é o primeiro começo certo de temporada que o Flamengo vai ter com o treinador. E a torcida deve estar um pouco preocupada com isso. Nem Jorge Jesus é um começo certo de temporada. Ele chega para corrigir uma rota de Abel ali. Ele vai no meio da Copa América. Mas ele começa a outra temporada e vai embora durante ela. Mas não dá para dizer, nessa ideia de começo de temporada, todo mundo ali pegou um começo. Não é um começo de temporada. Nem ele foi certo. Essa gestão ele entrou no meio da Copa América ali, no meio da temporada. Essa gestão do Landim, ela não é uma crítica, acho que a gestão é vitoriosa, então os números falam por si. Mas o Abel, de início, não foi um acerto, os outros inícios que foram apostados não foram acertos. O Paulo Souza, que por muito tempo era uma bola ali, é a última chance, porque errou no monte e acertou só no Jesus, muita gente falou isso.
não é um acerto se a gente parar para ver. Então, assim, o Vitor seria o primeiro acerto de início de temporada. Sim. O Jesus já vinha, a temporada era um movimento automático ali, porque ele ganhou tudo. O que jogou, o que fez naquele retórica, mas é válido o raciocínio. O que fez no segundo semestre de 2019 não era uma aposta. Estamos apostando no Jesus para começar 2020. Essa seria a primeira aposta certeira, que ela ainda não é. Ainda não aconteceu essa aposta certeira de início de temporada. Eu acho que tem um pouco esse elemento também. E a torcida deve pensar nisso. Mas, rapaz, pro Vitor Birner, o Vitor Pereira é ainda melhor que o Jorge Jesus. O Vitor Pereira já venceu o Jorge Jesus em embates em Portugal. Né? Vale lembrar que o Benfica perdeu pro Porto aí no Campeonato Português no finalzinho com o gol do Kelvin, que jogou no Vasco, no Fluminense, no Botafogo, só não jogou no Flamengo, aqui no Rio, né? E ele meteu o gol no finalzinho, tem até a imagem do Jorge Jesus caído no chão. Será que além de ser o melhor técnico pós-Jorge Jesus, o VP é o melhor técnico do Flamengo desses últimos tempos? Tomara que eles estejam certos e que o Vitor Pereira dê muito certo no Flamengo. Cara, e sobre o elenco de 2019, não tem a menor dúvida. Esse elenco do Flamengo hoje é muito, mas muito melhor que o elenco do Flamengo 2019. 2019, meus amigos, cara, entrava Tuller na zaga, Rodolfo, com todo respeito a esses jogadores, mas hoje você tem Fabrício Bruno, você tem um Pablo que ainda não encaixou, mas a gente sabe que é um bom zagueiro, né? Você tem um Rodrigo Caio que pode voltar aí de lesão nessa temporada, tomara que fique tudo. Então, pra mim, não tem nem comparação. Você tem Cebolinha no banco, você pode ter um João Gomes no banco com o Gerson entrando aí. Então não tem nem comparação, o Mengão tem tudo pra vencer as principais competições nesse ano de 2023, rapaziada. Você concorda comigo? Dá aquela moral, deixa o teu comentário e se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo junto e até o próximo vídeo.